Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 42. Objeto de conhecimento, o papel da mulher na Grécia e em Roma e no período medieval. Detalhamento, o papel da mulher na Grécia e em Roma. E agora você separa o seu caderno, as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. Olha só que maravilha! A nossa aula terá uma temática muito importante a respeito da história antiga, que é a temática do papel da mulher, né? Não somente na Grécia Antiga, né? Mas também em Roma. Então, o papel da mulher diante da história antiga, né? É essa perspectiva que iremos tratar na nossa aula. Olha só, vamos ao texto. E olha só, o nosso texto fala assim: mulheres na Grécia e Roma. Como era a vida delas? Então, né, partiremos desse questionamento e vamos dar uma olhada justamente, né, em como as mulheres viviam na Grécia e em Roma. Embora, né, fossem diferentes em cada lugar, né, as situações, as mulheres enfrentavam alguns desafios parecidos. E aqui, né, nós temos uma ilustração que retrata justamente, né, de uma forma próxima, né, a forma que elas eram retratadas. É claro que na nossa imagem a gente pode perceber justamente, né, cores mais, vamos dizer assim, que passam uma mensagem um quanto mais triste, né? Ali você não tem uma imagem tão colorida, justamente para retratar esse contexto, né? Um contexto onde as mulheres dentro da Grécia e da Roma Antiga, né, elas eram tratadas de uma forma completamente diferente a forma que os homens eram tratados. Então você percebe, né, que em essas sociedades as mulheres elas eram tratadas, né, como seres, né, abaixo, né, como seres mais fragilizados. É claro que nos dias de hoje, né, sabemos que esse é um discurso completamente equivocado, inclusive criminoso. Porém, né, é importante que a gente esteja atento justamente a esse olhar para o passado para compreender o nosso presente. Então é por isso que é de fundamental importância compreendermos o papel da mulher diante dessas sociedades, né? E entendermos que alguns desses paradigmas, né, e preconceitos, eles foram sendo perpassados ao longo da caminhada, né, da civilização humana. É claro, né, como havia dito, atualmente, né, nos dias atuais, você já houve um avanço incomensurável em relação ao passado. Porém, né, ainda existem, né, campos diante da sociedade no mundo inteiro, né, que precisam avançar tanto na questão social, na questão econômica, né? É claro que já avançamos, mas ainda não conquistamos um mundo ideal e de uma verdadeira equidade entre os gêneros, tá bom? E voltando ao passado, vamos à Grécia Antiga. Olha só, as mulheres na Grécia não tinham muitos direitos, ou quase nenhum, né, basicamente, especialmente na política. Isso significa que elas não participavam das decisões importantes, né? Era como se elas não tivessem presente na vida pública. Mas, mesmo sem voz política, as mulheres gregas tinham suas próprias histórias e experiências. Para entender como elas viviam, podemos olhar, né, para aquilo que foi deixado como vestígio histórico, como os artefatos, né, as histórias contadas, né, e até mesmo nas inscrições em monumentos.
Essas pistas nos ajudam a entender melhor como era a vida das mulheres na Grécia Antiga, mesmo que não saibamos de tudo. Então percebe-se, né, que o nosso texto fala a respeito de que, no contexto da Grécia Antiga, você tinha, né, as mulheres marginalizadas, independente da sua classe econômica. As mulheres, né, na Grécia Antiga, elas não possuíam direitos políticos. Afinal, só detinham os direitos políticos os chamados eupátridas, né, os filhos de pai e mãe ateniense e homens, tá bom? Já em Roma, as mulheres em Roma tinham um pouco mais de liberdade do que na Grécia, e elas podiam ter mais voz em algumas áreas da vida cotidiana. Mas assim como na Grécia, as mulheres em Roma também enfrentavam barreiras. Embora pudessem participar mais da vida pública, ainda havia muitos campos que poderiam, né, que não podiam, elas não podiam participar, especialmente quando se tratava de política e de ocupar cargos importantes, tá? Na Grécia Antiga, as mulheres desempenhavam papéis essenciais na questão familiar e religiosa. Mesmo que não tivessem direitos políticos como os homens, seu principal papel social estava ligado ao casamento e à gestão do lar. As mulheres casadas eram responsáveis pela administração da casa, né, pela educação dos filhos e pelo cuidado da família, enquanto as solteiras geralmente ajudavam nas tarefas, né, domésticas e cuidavam dos membros mais jovens da família. Apesar, né, de sua ausência na política, as mulheres gregas podiam participar de eventos religiosos e culturais. Elas frequentavam, né, festivais religiosos, assistiam a peças de teatro e visitavam santuários para prestar homenagem aos deuses. No entanto, havia limitações. Por exemplo, não podiam realizar sacrifícios religiosos, né, uma prática reservada aos homens. Então você percebe, né, que o texto nos fala a respeito dessa limitação da participação, né, das mulheres diante, principalmente, das tomadas de decisão. Então você percebe que, diante da Grécia Antiga, o papel feminino ele estava muito voltado a qual campo? Ao campo familiar e religioso. E, a partir do momento em que as mulheres não participavam das tomadas de decisões políticas, por tabela, né, você tem, diante dessa lógica, a exclusão, né, das políticas, do olhar voltado justamente, né, para elas. E vale ressaltar que até mesmo, né, aos dias atuais, a participação das mulheres no campo da política ainda é um estigma, né? Tanto que, se você for perceber, na história do Brasil, nós tivemos somente uma mulher que ocupou o cargo de presidente, né, em comparação ao tanto de presidentes republicanos que já tivemos, né, é uma proporção completamente desigual. Então você percebe que algumas, né, dessas exclusões elas se perpetuaram não somente durante a história, mas que ainda, né, estão, vamos dizer assim, encrustadas, né, afincadas nas sociedades atuais, tá bom? Sigamos ao texto. Além disso, a vida das mulheres na Grécia era moldada pelas expectativas sociais e culturais da época. Elas eram valorizadas por sua virtude, modéstia e habilidades domésticas. Apesar de sua posição subordinada na sociedade,
algumas mulheres conseguiram se destacar em áreas como a poesia, a filosofia e a medicina, embora fossem exceções à norma. Tá? Então, vale ressaltar justamente, né, esse papel de exclusão, né, e que por muitas das vezes essa exclusão ela não é somente social e política, ela também se reverbera, né, ela foi sendo transmitida também pelo curso da história, né, a partir do momento, né, da exclusão dessas figuras femininas que tinham destaque, mas que eram, né, abafadas, por assim dizer, né? Não era retransmitido o conhecimento, né, ou as grandes invenções por parte, né, dessas mulheres. Bom, e dentro do aspecto de compreender o papel da mulher na Grécia Antiga, mas sempre, né, trazendo um comparativo aos dias atuais, vamos a um campo muito importante, que são os direitos. Na Grécia Antiga, as mulheres que não eram escravas e nem estrangeiras não tinham o direito de participar na política, ou seja, elas não podiam votar ou ajudar a tomar decisões importantes na cidade. Apesar disso, elas tinham um privilégio especial. Podiam passar a cidadania para os seus filhos. Isso era muito importante na sociedade grega, porque significava que o filho, né, que os filhos podiam ser considerados cidadãos gregos, como todos, né, com todos os direitos que isso envolvia. E aí você percebe justamente a questão de que dentro da sociedade grega você tem justamente quem eram os cidadãos. Eram os homens, filhos de pai e mãe ateniense. Então é justamente isso que o texto nos traz, né? Essa questão do papel da mulher, né, de transmitir o direito à cidadania. Ela, como pessoa, né, como cidadã, era excluída, mas a mulher detinha esse papel, né, de transmissão dos seus direitos, né, e da participação política aos seus filhos. Então você percebe justamente, né, uma questão aí que não, vamos dizer assim, né, que não faz muito sentido. Afinal de contas, se ela transmite os direitos políticos, porque ela, como ser, né, não poderia exercer. Então você percebe justamente aí que, diante da história antiga, especificamente da Grécia, apesar, né, de estudarmos que vai ser lá, né, em Atenas que vai nascer o germe da democracia, mas essa democracia ela já nasce exclusora, ela exclui, né, principalmente quem? As mulheres, né, e os estrangeiros, assim como os escravizados. Vamos continuar ao texto. Na antiguidade clássica grega, as mulheres desempenhavam predominantemente papéis ligados à esfera doméstica e social. Como mulheres livres, muitas delas possuíam propriedades, casas ou até mesmo palácios, onde recebiam, né, os homens proeminentes da sociedade. E aí você percebe justamente, né, que as mulheres elas possuíam, de um modo geral, né, o direito de ter posse, seja de imóveis ou de até mesmo ser uma pessoa muito bem sucedida dentro da sociedade grega, com o comércio ou, enfim, com qualquer outra atividade. Porém, lhe era cerceado, né, lhe era cortado o direito de ser cidadã, de participar ativamente nas tomadas de decisões, né, de ter a sua voz e de ter justamente, né, o direito de brigar, lutar justamente por melhorias para com os seus. Então você percebe justamente que, apesar do germe, né, o germe daquela sementinha da democracia ter nascido lá na Grécia Antiga, é válido, né, sempre lembrarmos dessa questão exclusora, que apesar das mulheres, né,
possuírem o direito de ter imóveis, bens e ser, por muitas das vezes, bem-sucedidas economicamente na sociedade, mas lhe era, né, cortado o direito de ser e pertencer como cidadã, né, de fato, da sociedade. Tá? Sigamos ao texto. Apesar de seu influente papel na esfera social, as mulheres na Grécia Antiga, né, não possuíam os mesmos status social e político dos homens. Como não eram consideradas cidadãs, ocupavam uma posição, né, como o professor já falou, de inferioridade, resultando em direitos desiguais, especialmente no tocante à participação política e de certos privilégios sociais. E esse trecho, né, do texto ele é muito importante, porque você percebe justamente que a participação, a voz, né, diante da sociedade, ela é muito importante. Então não adianta você ter, né, mulheres muito bem-sucedidas dentro da sociedade grega antiga, mas se elas não tinham a sua voz ouvida, né? Então você percebe justamente, né, que as leis que eram tramitadas, né, as tomadas de decisões, nenhuma teve um olhar, né, voltado justamente para as mulheres. Então elas eram tratadas com inferioridade. Se você não tinha participação feminina, você não tem voz, né, a esse grupo da sociedade, e isso os torna, além de excluídos, inferiores. Claro, né, que dentro do processo e do avanço, né, do passar dos anos, isso vai mudar, porém vai deixar, né, consequências que foram e ainda são, né, transmitidas. Sigamos ao texto. A diferença entre o papel da mulher em Atenas e Esparta, na Grécia Antiga, era significativa. Olha só, em Atenas, o papel da mulher era principalmente ligado à maternidade e à criação de herdeiros. Sua principal função era ser mãe e garantir a continuidade da família. A fertilidade era altamente valorizada, mas as mulheres não tinham participação, né, como já falamos, na política ou na vida pública. Elas geralmente ficavam em casa e não tinham muitas oportunidades, além das responsabilidades domésticas. Então, percebemos que em Atenas, estamos falando de Grécia Antiga, certo? Certo. E aí você já lembrou que dentro, né, vamos dizer assim, dessa região, né, você tem duas cidades-estados que ganharam destaque. De um lado, Atenas, né, por ser justamente o berço da democracia, mas sabemos que era uma democracia que excluía principalmente as mulheres, né, e percebemos que em Atenas o papel da mulher era voltado justamente, né, à maternidade, à criação dos herdeiros, e a sua função era voltada à família. Isso já percebemos. Agora, né, iremos perceber justamente como era o papel da mulher em Esparta. Olha só, vamos ao texto. Já em Esparta, as mulheres tinham um papel mais ativo na sociedade. Era comum encontrá-las envolvidas em atividades esportivas e outras formas de educação física, além de controlarem, né, as finanças domésticas. Elas também podiam participar de reuniões públicas ligadas à vida política espartana, o que demonstrava uma maior liberdade, né, em participação na vida pública, em comparação às mulheres em Atenas. Então você percebe que, segundo o texto, nós temos justamente uma participação um pouco maior, né, na vida pública, política, em relação à figura feminina. Mas vale ressaltar que uma das características principais de Esparta
era, né, a sua cidade voltada especificamente ao militarismo. Então, essa participação feminina, né, ela era muito pouca, ou quase, né, vamos dizer assim, quase que não tinha o verdadeiro papel que deveria, né, tratar diante da sociedade. Então, existia uma participação feminina muito por mais do militarismo. Então, você imagina que você tem uma cidade voltada, né, às conquistas externas, onde a grande maioria dos homens e do seu exército está fora da cidade. Quem defenderia a cidade dos ataques externos? Justamente as mulheres. Então, em Esparta, você tem, né, uma sociedade voltada à educação física, à participação militar. E dentro desse papel, a mulher como defensora da cidade, né, as guerreiras espartanas, elas tinham esse papel, né, fundamental dentro da história da cidade de Esparta, tá bom? E já falamos justamente da Grécia como um todo, especificamente em Atenas, agora em Esparta, mas, né, diante da história antiga, temos uma cidade muito importante que é Roma. O papel das mulheres em Roma era principalmente relacionado à esfera doméstica, embora sua influência também pudesse se estender às áreas como religião e a administração das propriedades familiares. Na Roma antiga, as mulheres eram geralmente responsáveis, né, pela administração da casa, cuidado dos filhos, supervisão dos escravos e gerenciamento das finanças. No entanto, elas não tinham direitos políticos e raramente ocupavam cargos de liderança na sociedade. Na Roma antiga, as mulheres viviam em uma sociedade onde as suas vidas eram amplamente controladas pelos homens, né? Elas não tinham liberdade para tomar decisões importantes sobre suas próprias vidas e geralmente eram subordinadas aos pais, maridos ou outros homens da família. Desde jovens, seus destinos eram muitas vezes determinados por seus pais no momento do casamento, quando eram unidas a um marido escolhido por suas famílias. Após o casamento, o controle sobre as suas vidas passava para os maridos, que tinham autoridade legal e doméstica sobre elas. Então, isso significava que as mulheres tinham pouca ou nenhuma autonomia para decidir sobre questões como finanças, propriedades ou até mesmo o curso de suas próprias vidas. O casamento era essencialmente uma transição de subordinação de uma figura masculina para a outra, e as mulheres muitas vezes encontravam-se presas em um sistema onde sua voz e agência eram limitadas. Então você percebe que o nosso texto trouxe a respeito da figura feminina em Roma, que basicamente, né, era uma tutelada. E aí você me pergunta, como assim, professor? O que é uma pessoa tutelada? Ela sempre está, né, aos olhos de alguém. Alguém era responsável por ela. Em um primeiro momento, o seu pai e, em um segundo momento, o seu marido. Então, era sempre aquela pessoa que estava sob, né, abaixo da tutela de alguém, dos cuidados de alguém. A gente sabe, né, que a figura feminina não necessita, né, desse cuidado ou da tutela de alguém. Né? Muito pelo contrário, você tem, durante o curso da história, né, diversos exemplos de figuras femininas, né, que, vamos dizer assim, avançaram, né, em diversos campos, principalmente na ciência. Né? Você tem diversas coisas, né, objetos do dia a dia que você utiliza que, né, foram mulheres que desenvolveram. Né? Então você percebe justamente que a figura feminina não precisa, né, de uma tutela de alguém, muito pelo contrário, é uma figura independente, né, e com ampla capacidade, né, de
desenvolvimento. Já isso não acontecia em Roma, né? Em Roma, ela estava sempre sob os cuidados de alguém e não era uma pessoa independente. Sabemos justamente nos dias atuais que isso não faz sentido. Porém, dentro da história de Roma antiga, era assim, né, que a figura feminina era vista. E dentre os campos, né, do direito, da sociedade, você tem justamente a educação. Na Roma antiga, a educação das mulheres era geralmente focada em habilidades básicas de leitura, escrita e aritmética, além de ensinamentos sobre habilidades domésticas como costura e gerenciamento de casa. As mulheres de famílias, né, mais abastadas, no caso, que tinham um pouco mais de poder, né, econômico, elas podiam ter acesso né, justamente a uma educação mais ampla, que incluía estudos, né, de literatura, música, dança. No entanto, para a maioria das mulheres, o acesso à educação formal ele era limitado. A ênfase era colocada na preparação para o casamento e nas responsabilidades domésticas. Isso significava, né, que a educação das mulheres era muitas das vezes direcionada ao preparo para os papéis como esposas, né, e mães, ao invés, né, de desenvolver seus próprios interesses ou habilidades pessoais. Essa falta de acesso à educação formal contribuía para a dependência das mulheres em relação aos homens e para a subordinação na sociedade romana. Então você percebe justamente, né, que a sociedade, né, ela mantinha esse papel de subordinação, né, e não, vamos dizer assim, não gerava, né, não gerava justamente formas para que essa figura feminina se tornasse independente e alçasse seus voos, né, como deve ser feito. Muito pelo contrário, ela sempre estava conectada com os afazeres do lar. Assim como no campo do direito, olha só. Em termos de direitos, as mulheres já na Roma Antiga, né, enfrentavam muitas restrições e desvantagens em comparação aos homens. Elas não tinham direitos políticos, o que significava que não podiam participar das decisões públicas, votar ou ocupar cargos políticos. Além disso, seus direitos legais eram limitados. As mulheres não podiam fazer contratos ou possuir propriedades em seu próprio nome, sem a permissão de um guardião masculino como pai ou marido. Em caso de divórcio, as mulheres corriam, né, o risco de perder a custódia dos filhos. Tinham, né, poucos recursos legais para proteger seus interesses. Resumindo, as mulheres na Roma Antiga enfrentavam uma realidade de poucos direitos e pouca autonomia em comparação aos homens, né, o que as deixava em uma posição sempre subordinada na sociedade romana. E entender o papel das mulheres na Roma Antiga e na Grécia, né, é fundamental para uma compreensão mais completa da sociedade da época. Além disso, é essencial para promover a igualdade de gênero, identificar as origens da opressão das mulheres, né, e reconhecer suas importantes contribuições ao longo da história. Então você percebe que passamos aqui, né, o tempo da nossa aula percebendo o quão a figura feminina, né, seja na Grécia Antiga, em Atenas, Esparta, ou em Roma Antiga, era uma figura excluída e inferiorizada. E se você for comparar com aulas anteriores, a gente percebe a importância justamente dessas regiões para a questão do direito, da política. Então você percebe, né, as consequências disso. Então é por isso que a luta em prol da equidade dos gêneros, ela é uma luta atual, né, e que combate justamente, né, essa perpetuação da inferioridade da figura feminina. Então, é justamente
o papel da história. É você olhar ao passado para compreender as lutas do presente, os desafios do presente. Né? É por isso que você, né, em aulas anteriores, teve contato justamente com a importância, né, dentro do campo do direito, do campo social, político, econômico, mas, né, a nossa aula ela foca justamente na participação da figura feminina, justamente, né, para não perpetuarmos, né, essa visão inferiorizada. Muito pelo contrário, é para termos consciência do papel e da importância da figura feminina na sociedade e lutar, né, justamente em prol dessa equidade entre os gêneros. E assim, né, finalizamos a nossa aula.